sou Antônio Borges, sou de Porto Alegre, sou casado, tenho 2 filhas, a Maria Alice e a Valentina. Uma tem 2 meses, nasceu faz 2 meses, e a outra já tem 8 anos e meio. Eu acredito que eu estou na minha melhor fase como empresário, como empreendedor. Já passei por várias fases da minha vida, acabei empreendendo desde cedo, desde os 17 para 18 anos. Eu já montei meu primeiro negócio. Eu tive uma distribuidora de alimento, um atacado, atendi os varejos locais, assim, distribuindo alguns produtos de linhas específicas, assim, dentro da minha região. E aí era um trabalho bem puxado, assim, um pouco, sabe? Então, a gente teve um desenvolvimento legal ali dentro da família, mas nunca deslanchou realmente. E aí, depois disso, fui seguindo no meu caminho desde a faculdade. Eu ingressei na faculdade de engenharia, fui trabalhando com várias outras profissões até chegar, né, a me especializar um pouco mais em vendas e tudo mais. A dança, eu comecei a dançar muito cedo, com 14 anos. Eu dançava em dança gaúcha, danças de fandango, que lá no sul a gente tem muito isso. E aí depois entrei nas invernadas, que são danças folclóricas, né, tradicionais, assim. Ingressei ao natural depois no flamenco, que é uma escola de dança que nós temos lá em Porto Alegre também, que tem danças espanholas e flamenco e tudo mais, né, com uma fusão com a dança gaúcha. E lá eu descobri outras danças, como danças de salão, assim, como salsa, zouk e outras coisas, e me despertou para esse lado da dança doida. E aí depois nunca mais parei, sigo dançando até hoje, assim. Acho que o momento mais desafiador foi quando eu abri a minha escola de dança, e eu tive que daí entender a parte de prospecção, a parte de ir atrás, né, de novos alunos e tocar a minha escola, porque até então eu trabalhava em outros espaços, né, outras academias, outros locais, assim, né, prestando esse meu serviço. Então, quando eu abri o meu espaço, eu precisei buscar novos clientes, e aí é que eu tive o primeiro contato com marketing digital. Foi lá atrás, mas foi para trazer algo para mim, montar um cenário favorável para minha academia. Então, foi ali que a gente começou esse processo. E aí alinhar as 2 pontas, o marketing e as vendas, isso foi desafiador. Assim, até hoje para muitos empreendedores e nossos clientes também acaba sendo esse caminho. Então, eu acabei levando a dança para o lado profissional, né? Aquela dança que eu comecei lá atrás, e eu estou há 10 anos como professor de dança de salão. Eu acho assim, hoje, aqui com a iNexus, tem uma grande diferença, um grande divisor de águas que eu vejo, que é a liberdade geográfica. Então, quando você perguntou ali atrás sobre como é que desafio que eu tive, né, que me motivou lá atrás, qual foi o maior desafio? Lá atrás eu tive o desafio de montar minha escola, né, captar novos alunos, mas porém eu ficava preso, né, então eu ficava desde as 8 da manhã até as 10 da noite envolvido em aula, às vezes até mais cedo. E hoje com a iNexus eu tenho essa liberdade geográfica e uma liberdade financeira também, assim, então uma lucratividade maior, né, porque eu tinha um custo operacional bem alto para ter escola, então como qualquer outro empreendedor, então eu tinha aluguel, professores e tudo mais. Então aqui eu tenho uma liberdade hoje que favorece, né, com que, por exemplo, a minha esposa esteja me aguardando num ponto que nós estamos fazendo a nossa viagem, e eu vim, né, me desloquei a trabalho e posso retornar para lá junto com eles. Eu consigo ficar quase praticamente o dia inteiro acompanhando o crescimento da minha filha. Então eu vejo que isso é um ganho além até do ganho profissional, né? E é muito além do que eu imaginava quando eu fiz a faculdade de engenharia, por exemplo, que é o que eu buscava, essa liberdade financeira, mas eu não pensava na liberdade geográfica, sinceramente. Então, isso a iNexus me trouxe. A gente entra muito jovem, né? Eu até não entrei tão jovem, eu entrei na Federal do Rio Grande do Sul, tive que estudar um pouco mais para entrar. Entrei ali com 22 anos, assim, mas é jovem igual, né? Sim, principalmente com essa mais nova que chegou agora, né, faz 2 meses. Até no momento estava na função do nascimento dela, eu consegui acompanhar toda a parte do pré-natal, todo um acompanhamento que com certeza eu não conseguiria com tanta facilidade, digamos assim, como se eu tivesse um negócio físico que nem eu tinha, onde eu tinha que me preocupar com a abertura da loja, se está tudo bem, se os funcionários estão funcionando, está tudo corretamente, operando corretamente dentro da escola. Então isso eu vejo que é um ganho, sabe? Você ter essa liberdade que eu não tinha, sinceramente, com a escola de dança. E ganho financeiro também. Hoje eu posso dizer que eu tenho um rendimento
financeiro com a Inexus, digamos assim, uma lucratividade, um retorno financeiro muito maior, né, do que quando eu tinha no auge da minha escola. Então eu consegui bater isso que eu achei que eu demoraria até mais tempo com a licença. Eu consegui bater em menos tempo do que quando eu abri a escola, não sei se ficou claro. Então eu tinha escola há 3 anos, no terceiro ano que eu fui ter a lucratividade, né, com o faturamento e a lucratividade que eu precisava para tirar o Prolabore que eu gostaria. Hoje, com a Inexus, menos de 2 anos, eu bati isso que eu tinha lá atrás sem tanta dor de cabeça, né? Hoje a gente está fechando na nossa... Agora, fechando nesse mês de abril, vai passar dos 40 mil reais. Eu não tenho arrependimento, eu costumo dizer assim, eu não tenho esse arrependimento profissional, entende? Porque eu acho que a escolha de ter cursado engenharia foi uma escolha que naquele momento eu achava assertiva, entende? E ela hoje me proporciona uma visão diferente, uma visão sistêmica dos meus clientes, do que eu vou utilizar, às vezes, numa estratégia. Então eu acabo utilizando um pouco de cada coisa. Então todas as outras etapas também que eu fui construindo da minha carreira, que nem como professor de dança, por exemplo, hoje a gente utiliza isso aqui, né? Utiliza atendendo escolas de dança, ajudando empreendedores da dança a aumentar o número de alunos, a organizar a sua escola, né? A ter uma liberdade também, que é possível, mas através de sistemas, de muita organização, para que eles consigam prosperar e viver bem. Então, tudo que eu aprendi nessa jornada, eu acabo utilizando e eu levo isso sempre. Por exemplo, na questão de vendas, eu aprendi a vender planos de academia no momento que eu trabalhei numa academia. Então, eu trabalhei numa academia, fui gerente de uma academia, que era uma rede de academias, por sinal, e lá nós desenvolvemos uma metodologia para vender planos para novos alunos. E isso, alguma coisinha de lá eu acabo trazendo hoje quando eu dou essas consultorias de vendas para os donos de escola de dança, porque eu apliquei na minha escola o que eu utilizava nas academias. Então tudo a gente pode pegar um pouquinho da nossa vivência lá atrás, desde o momento que eu comecei lá, quando eu tinha 16 anos, eu até não contei isso, mas eu trabalhei no McDonald's com 16 anos. Ganhava pouco pra caramba. Mas o que tu aprendeu lá? Aprendi a atender um balcão, de uma forma, né, sistêmica, organizada. Eles têm padrões, tem que seguir no mundo inteiro. Então, mas tu ganhava pouco lá, meu salário lá chegou a R$116 uma vez, na época, né? Que não era muito também. O que tu ganhou com isso? Experiência de vida, né? Então, que eu consigo trazer hoje para dentro do meu negócio, né? Então, a gente é especialista em negócios hoje. Não é só uma agência de marca. Eu acho que principalmente a minha família, sinceramente. Porque a família é a base de tudo e faz com que a gente tenha tranquilidade para poder empreender. Esse é o primeiro ponto, assim. Então esse pilar a gente conseguir organizar, que é o lado familiar, é muito importante. Então o primeiro ponto é minha família. Então meus pais, né, que estando bem, minha mãe, meu pai, minha esposa, minhas filhas. Né? Agora, poder proporcionar coisas para eles também é importante, né? Então, sim, a gente está conquistando a nossa casa, agora compramos já o terreno no condomínio, vamos começar a construir ele, a casa como sempre eu quis no tempo que eu estava na engenharia, isso é muito legal, mas eu acho que isso é consequência do que a gente está plantando, entende? Poder proporcionar algumas coisas legais para os nossos pais, é interessante, retribuir isso, mas... O principal para mim é ter a família unida. A foto que eu acho mais interessante assim para mim agora teve o mês aniversário da minha filha e tá todos os familiares reunidos numa casa que era a nossa casa de infância. Então para nós é o que importa no fim, é isso, sabe? Não, o financeiro ele te move, assim, mas a família muito mais, né? Então se você tem essa base bem alinhada, e é o que eu vejo de todos os nossos colegas que têm um sucesso estão tendo sucesso nessa jornada, né? O equilíbrio familiar, assim. Acho muito importante. 2 anos vai para 2 anos e meio, 2 anos e 4 meses, mais ou menos. Claro. Então, eu conheci a licença no momento que eu estava de transição dentro da escola, porque nós estávamos saindo, na verdade, ali estávamos no meio de uma pandemia. Mas saindo, digo, no sentido daquele lockdown, um momento muito fechado. E aquele momento afetou muito o meu negócio. Eu tinha uma academia muito organizada, já estava prosperando muito. E a pandemia afetou o nosso negócio como um todo. Então a gente teve que ficar fechado e tudo mais. E aí eu optei por fazer uma transição de carreira nesse momento. Eu já estava estudando para isso desde o início da pandemia,
para fazer essa transição e não sabia como. E aí o que eu fiz? Comecei a organizar a venda desse negócio, a venda da academia, a venda da escola de dança. Fiz essa venda, consegui fazer com que a venda fosse bem sucedida nesse momento. Paguei um pouco das contas que estavam pendentes ainda. Outras contas eu acabei conseguindo pagar já com a licença. Quando eu entrei nessa licença, eu vi um anúncio, ali. Então fui impactado por um anúncio, tem a sua própria agência de marketing digital. Já estava querendo ter uma agência. Tinha essa ideia de repente de atender escolas, atender academias ou atender outros negócios. Assim. Não sabia como fazer. Eu não sabia como prestar o serviço, não sabia que tipo de serviço prestar, não sabia nem como cobrar. Não tinha nenhuma tabela, nada. Então ela veio de encontro a essa dor assim, que eu tinha, sabe? Uma organização mesmo de uma agência. E aí eu entrei em contato, preenchi o formulário lá que tinha na época. Não lembro quem me atendeu aqui, acho que o rapaz não se encontra mais, não sei. Mas entrei na reunião. O que eu gostei muito assim, já do modelo de cara? Que eu tinha liberdade geográfica, que era o tanto sonhava, ali. E o know-how, assim, os grandes cases que eu poderia utilizar. Porque o que acontecia? Você abre uma agência nova, do nada, você não tem case. Você atendeu quem? Quem é você? Porque eu estou em outra carreira, eu professor de dança de salão. Entende? Eu não tinha essa carreira no marketing. Então, esse foi o primeiro ponto. Eu não tinha como fazer isso, sabe? Tipo, não tinha como. E aí veio essa ideia da licença. Gostei, fui maturando, acho que demorou uns 15 dias pra gente fazer até fazer a concretização aí da licença mesmo. E aí fiz o treinamento muito rápido, eu ingressei, já montaram o grupo, em seguida já fizeram o meu site, já foi uma coisa muito rápida. Foi bem eu lembro até a época, assim, eu assinei o contrato em dezembro, que a gente disse, vou mudar a vida já agora. Eu tinha feito a venda da academia, já tinha me desfeito do negócio, então eu já estava totalmente fora da operação da escola, não estava dando aula nem nada. Pude me dedicar ao negócio. Então eu saí e eu tinha que fazer esse negócio dar certo. E eu sou muito obstinado com isso. Então ou é isso, eu investi meu dinheiro aqui, então vai ser isso aí. E aí fiz todo o treinamento rápido, maratonei o treinamento, botei um crachazinho, tem lá no kickoff um crachá, uma camiseta e saí pra rua para prospectar diretamente. Então eu fui direto comecei a fazer networking, comecei a visitar algumas lojas. Primeira semana já fechei um contrato, não sabia nem como lançar, como fazer a operação, assim. Porque eu vi o treinamento, mas quando tu vai fazer a primeira vez é diferente. Aí eu lembro, pedi o suporte do Matheus. A Matheus, ele nem sei se ele vai lembrar disso ainda, mas ele veio lá, ele me ajudou a lançar o primeiro contrato, aí contrato fechado. Aí foi Food Park. Aí o segundo já vem em seguida uma loja de veículo que está comigo até hoje. Mais de 2 anos aí que tá conosco. E aí depois veio outra loja de veículo, que eu achei que aquele era o meu nicho. Eu achei, de repente o negócio não é escola de dança, o negócio é atender loja de veículo. E aí começou a entrar outros negócios, entrou uma academia, que também eu parei na frente e entrei. Nada com anúncio, até então. Parava na cara dura. Você tem alguém que faz seu Google, você faz seu site, não sabia nem como abordar muito bem isso ainda. E aí fui indo, cara. Fui crescendo, fui fechando. Quando eu bati os 10 primeiros clientes ali, eu já estava com faturamento de uns 12 mil reais, mais ou menos, recorrente. Então, o que me encantava muito com esse modelo é a recorrência. Porque o que acontece? Com a escola de dança, para você ter a recorrência, tu tem que manter o aluno muito ativo ali contigo. Então, tu tem toda uma organização, não que aqui na agência não tenha, mas tinha uma energia muito grande para fazer com que a turma não caísse. E aqui a gente tem isso. Contrato ali 3 meses, 6 meses, 1 ano, tem uma certa recorrência, uma tranquilidade para te poder prestar o serviço da melhor forma. Então, foi crescendo assim. Foi indo devagarinho, foi muito rápido, eu vejo a trajetória. E aí, o que acontece? Lá pelas tantas, eu passei por todas as fases aqui dentro. Então, a fase de que eu não dei conta de alguns serviços, tive que pedir auxílio, pedir suporte. Então, o pessoal veio ali, me deu todo o suporte. Acho que eu já abri muito chamado, talvez tenha um dos que mais abriu chamado nesse meio tempo aí, até eu aprender realmente a fazer toda a operação. Então, eu sempre fui muito operacional e vendendo. Até que chegou numa fase ali que eu perdi um grande cliente que eu tinha. Um cliente que eu tinha, que tinha um FII mensal ali de uns 13 mil reais. Aí eu senti um baque, porque mais de 30% do meu faturamento dependia dele.
Então eu voltei um pouco à estaca anterior. Aí eu optei por fechar negócios menores, aí comecei a atender negócios locais, assim. E é o que eu segui até pouco tempo. Então fui indo até chegar no modelo, sem querer, um modelo de atender escola de dança. Fiz um anúncio para prospectar outros nichos, uma escola entrou em contato, então é Deus te colocando no caminho, né? Entrou em contato e eu vi a facilidade que eu tinha de falar com aquela pessoa. A gente falava a mesma língua praticamente, né? Tu tem esse problema, tem esse, aquele. A pessoa se identificava comigo, sabia que eu entendia realmente o que eu estava falando, aplicou a metodologia que eu coloquei, fechou o contrato, aplicou a metodologia, teve muito resultado. E aí comecei a atender outras escolas e aí não para, entra cliente todo dia, dono de escola, todo dia vem fechando contrato conosco e é muito legal, porque a gente consegue ajudar essas escolas, desde o maior case, muitas vezes, a maior escola da cidade até a menor. A gente consegue atender a todos e fazer com que eles tenham, né, dignidade e prosperem seu negócio. Então, a gente está numa fase muito legal aqui, que eu costumo falar que a licença, ela foi evoluindo nesse meio tempo. Então, acho que deve ter, de repente, algum licenciado com mais tempo que eu, mas eu sou um dos mais antigos. E eu passei por fases que a licença foi evoluindo, sabe? Então, desde a fase que nós não tínhamos tanto alguém pegando pela mão lá e levando e te ensinando como prospectar, porque tinha no treinamento, mas não tinha alguém no dia a dia ali conosco. E porque a licenciadora não achava que seria de repente uma necessidade, é tudo no início, tudo certo. Só que nós fizemos isso. Aos poucos a gente foi crescendo, eu fui tendo que contratar pessoas para prospectarem novos clientes para mim. E nisso, dessa dor que eu falava, cara, eu tô tendo que contratar de fora. De repente a gente consegue ter um modelo aí com outras pessoas. E aí surgiu, né, o Renner criou essa nova etapa aqui, né, que a gente está passando. E aí teve o grupo dos Galácticos que se formou aí, que são pessoas que estão tendo muito resultado, né, então conseguem auxiliar outras a crescer. Então esse modelo dos Galácticos eu vejo que vem agregar muito, e se tivesse logo na entrada teria facilitado bastante a minha vida. Então eu acho que é um crescimento e uma possibilidade que a gente tem de aproveitar isso, sabe? Então esse é o primeiro ponto. O Estelar, que esse grupo que chegou depois, e que são pessoas que estão em busca desses resultados iniciais que a gente já tem, eles podem contar conosco, né? Levando diariamente, fazendo reuniões. Eu faço reunião com o meu time todo dia às 8 da manhã. Então a gente tenta fazer com que essa galera se una e tenha objetivos específicos objetivos e metas para traçar esse crescimento. Então é um modelo muito legal. Eu vejo com bons olhos, eu vejo que quem está entrando no marketing aqui com a Inexus vai crescer bastante, né, com esse modelo. Né, os próximos 3 meses, ele entra e fica 3 meses conosco, como se fosse um período de estágio. Isso não tinha na época, e se tivesse, meu Deus, eu entraria muito tranquilo. Então assim, quem está entrando, se dedique, né? Veja ali com o seu Galáctico que está tirando o tempo dele ali para poder te assessorar, para te ajudar a fechar contrato. Eu entro para fechar o contrato com os Estelares, né? Entro por videochamada e estou ali auxiliando. Então esse é um modelo que eu não teria medo não de entrar. Então essa galera que está chegando, se dediquem, façam um treinamento completo, assistam todas as aulas, tirem suas dúvidas e vão para o campo de batalha. Não tem que ter medo de prospectar. Não, tu já tem, né? Aquela velha frase, né? Então vai em busca do sim, né? Então, em metas financeiras, assim, aqui da minha licença, eu planejo um crescimento bem exponencial nos próximos 3 meses. Então a gente aumentou em 10 mil reais de faturamento só neste mês agora de março que passou, né? Acredito que a gente vai bater ali, a minha meta é bater 100 mil reais até o final de junho, recorrente. Então é algo que eu vou correr muito atrás e vou trabalhar bastante para bater essa meta, que é o meu objetivo desde que eu entrei na licença. Eu não queria só os 15 mil reais, sempre quis os 100. Para isso, eu sei que vai ter que ter muito esforço, dedicação e empenho. Construir minha casa, né? Então que a minha casa está em começar essa construção lá e espera construir até o final do ano. De repente, ali em janeiro, fevereiro, esticando um pouquinho, questão das obras sempre demora um pouquinho, a gente da engenharia sabe como funciona isso. E fazer com que a licença, com que a Inexus cresça ainda mais, assim,
o número de estelares, galácticos e associados que estão chegando. E no final do ano, né, estar lá em Orlando na nossa conferência, né, com todos, né, os galácticos e estelares lá na Conferência Internacional da INEXUS. Então, são objetivos profissionais, né, e manter a família unida, né, conseguir fazer com que a gente, né, tenha paz em casa, uma organização, que a gente consiga acompanhar o crescimento das filhas. Acho que isso que é o essencial. E para fechar assim, eu acho que empreender é tudo, né? Eu vejo que as pessoas muitas vezes têm o medo de dar aquele passo, sair do CLT, né? Eu nunca tive muito isso, mas eu entendo quem tem, às vezes, sair daquela segurança que foi plantada pra gente, foi enraizada na nossa educação, como se aquilo fosse o principal modelo de crescimento profissional. E eu vejo isso de uma forma muito diferente, né? Vou educar os meus filhos de uma forma diferente, vou educá-los para empreender, né? Para que eles consigam construir seus negócios, suas carreiras dentro daquilo que é mais interessante, que eles prosperem, né? Gerando emprego e renda para outras pessoas também e por aí vai. Então acho que esse modelo da INEXUS aqui é muito legal porque ele proporciona com que vários empreendedores se unam, tá? Então é um modelo que eu me identifico por esse sentido, porque a gente não fica preso a uma carteira de trabalho, a gente tem que correr atrás dos sonhos, metas, né, e se livrar dos anseios e todas aquelas limitações que são implantadas pra gente, né, ao longo da vida. Então acho que esse é uma mensagem que eu vou deixar. Não tenham medo de empreender, de arriscar, né, e tem que ir pra frente, assim como eu fui. E hoje eu tô aqui, nem imaginava que eu estaria tão cedo aqui em São José do Rio Preto, mas é longe pra caramba de Porto Alegre, mas estamos aqui, né, nessa primeira fase, e no final do ano vamos estar em Orlando, com certeza.